tanto, nós temos como convidados para essa sessão 3 pessoas muito queridas, além de muito competentes, né? A primeira delas que eu apresento agora com vocês é a geógrafa Rosa Moura, doutora em Geografia pela UFRJ do Paraná, bolsista aí, profissional sênior da Diretoria de Estudos de Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais, do DIUR, do Instituto do IPEA, do Subprograma do Desenvolvimento Nacional, PNPD, pesquisadora também do Observatório das Metrópoles, enfim, e aquela a filiação que eu mais admiro nela é que ela foi uma especialista e uma técnica muito importante do IPARTES, lá do Paraná. Agradeço a presença dela e a disponibilidade, ela está conosco aqui. Também apresento e dou boas-vindas ao professor José Irineu Rigotti, que é, também membro aqui da nossa BEP antigo, né? Ele tem graduação em Geografia pela Universidade de Minas Gerais, ele tem mestrado e doutorado pelo CEDEPLAR, né? Ele é atualmente professor associado do Departamento de Demografia da UFMG, né? E pesquisador do Centro de Desenvolvimento do CEDEPLAR, né? Tem experiência, como todos sabem, na área de demografia, com ênfase na redistribuição espacial, e agora atua, em particular, com questões sobre demografia e educação. E, finalmente, o nosso debatedor, seja muito bem-vindo, Jorge Rodrigues Vignoli, sociólogo pela Universidade do Chile, tem pós-grado em Políticas de População e Políticas de Programas de Desenvolvimento no CELAD, ele tem estudos de doutorado em História Econômica e Social da América Latina, na Universidade de Santiago do Chile, e é doutor em Demografia pela Universidade Nacional de Córdoba, da Argentina. Ele é assistente de investigação sênior do CELAD, né, Centro Latino-Americano e do Caribe de População, Desenvolvimento de Divisão de População. Como todos sabemos também, a maioria das pessoas seguramente o conhece, ele é um grande experto em várias áreas do conhecimento da demografia, mas especialmente na questão da migração interna, da distribuição espacial, é motivo pelo qual ele está aqui conosco presente. Queria dar muito boas-vindas a vocês e dizer que essa sessão ela trata do tema distribuição espacial da população e políticas públicas e, portanto, quando a gente fala na demografia de distribuição espacial da população, nós nunca podemos esquecer que a distribuição da população no espaço ela se dá a partir dos 2 componentes da dinâmica demográfica. Não é? Um que é o mais óbvio, que é a partir da mobilidade da população, da migração, mas outro que é menos óbvio, né, que as pessoas tendem a desconsiderar, que é o próprio crescimento vegetativo. Né? Se a gente pensar a história demográfica brasileira, a gente vai ver que o Nordeste, que até no senso comum, mas na nossa cabeça, foi uma área de muita perda populacional por conta da migração, sempre manteve um peso importante da população, no peso na população brasileira, né, mesmo perdendo tanta população via migração. Isso por conta que antes tinha um crescimento vegetativo mais importante do que outras partes do país, pela fecundidade mais elevada. Hoje nós já estamos numa situação brasileira de baixa fecundidade na maioria do país, então a migração, né, e os movimentos populacionais certamente ganham um peso muito mais importante do que já tiveram no passado sobre esse processo de redistribuição espacial da população. E nesse processo de redistribuição espacial, nós temos que ele está muito ancorado no processo de urbanização brasileiro, e quando a gente pensa no processo de urbanização brasileiro, a gente começa a pensar no crescimento das grandes cidades, das grandes metrópoles, na constituição das regiões metropolitanas, das grandes regiões metropolitanas, mas também de dinâmicas regionais muito importantes, né? E novas formas urbanas que nós já começamos a conseguir enxergar. E tudo isso envolve um elemento que é aquele que é a base de toda a política
pública voltada ao bem-estar das pessoas, que é a população, obviamente, né? Então, nada melhor e nada mais interessante, nada mais atual do que pensar como esses processos de redistribuição espacial da população, essas novas formas de ocupação do espaço, né? Essas novas tendências, e velhas também, que ainda se mantêm, né? Têm impactado no processo de produção, né? E de atendimento às necessidades, às condições de vida da população. Então, passamos por um período muito difícil nos últimos anos, onde as nossas políticas públicas foram muito vilipendiadas, muito levadas muito pouco a sério, né? Também temos que pensar sobre isso, mas, enfim, todo esse processo de mobilidade da população tem impactos, né? Geram necessidades, né, de a gente pensar como melhorar e como ampliar as nossas políticas públicas, que, afinal de contas, é aquilo que mais vai ter impacto sobre as condições de vida da população. Dito isso, muito rapidamente, queria agradecer de novo aos participantes, né, e dizer que os 3 convidados aqui justamente são pessoas que refletem e refletiram muito sobre esses aspectos da redistribuição, cada qual segundo as suas características, obviamente, né? E vou passar, então, a palavra imediatamente para a Rosa Moura, que, na minha opinião, assim, modesta opinião, e sem nenhum tipo, apesar de ser minha grande amiga, mas sem nenhum tipo de exagero, é uma das grandes especialistas nas questões urbano-regionais do país, né? Uma referência para todos nós e para todos os que estudam esses temas no país. É um grande prazer, uma grande honra revê-la e recebê-la aqui no ambiente da ABEP, que você já foi muito frequentadora, e esperamos que você volte a frequentar. A palavra é sua e fique à vontade, Rosa. Rosa Marcos, eu agradeço imediatamente as tuas palavras e quero dizer que eu tenho assim um carinho muito especial pela ABEP e fiquei muito emocionada com o convite, hesitei até, falei, nossa, será que eu vou dar conta de compartilhar uma mesa com demógrafos? Mas são todos grandes amigos de longa data. Então, eu quero agradecer demais esse convite, essa oportunidade de estar com vocês, e cumprimentar todos e todas as pessoas presentes nesta sessão plenária. Eu vou dividir uma tela. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não consegui dividir. Está aparecendo a tela do... Deixa eu terminar isso. O verdinho share screen. Está aqui, tá bom. Share. Pronto, agora deu. Perfeito. Boa. Ótimo. Pronto. Pode Perfeito. ser? Perfeito. Eu vou... Olha lá. Bom, com o convite para falar sobre distribuição espacial da população, eu pensei comigo no seguinte tema. Eu pensei em trazer para a nossa discussão hoje o território na reformulação de políticas públicas para a população. Eu sintetizo esse nome no a importância do onde. Essa é a minha abordagem de hoje. Como eu vou colocar essa abordagem? Um pouquinho sobre a concentração dessa distribuição, urbanização e metropolização, as fronteiras do urbano. Vou falar um pouquinho da pandemia nas escalas da urbanização e finalizar com as políticas públicas, os desmontes e etc. Eu queria muito botar a tela inteira, consegui no teste e agora não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo. Clicar em Pronto, visualizar. deu. Agora está bom. Então, vamos lá. Para falar da distribuição concentrada no território, nós temos que lembrar imediatamente de que, daqui a poucos dias, o mundo vai atingir 8 bilhões de habitantes. E esses 8 milhões de habitantes, é um número redondo assim, onde estará? Certo? Pelos dados das Nações Unidas, eles vão estar concentrados em 1.860 aglomerações urbanas com mais de 300 mil habitantes, hoje. Tá? 34 dessas aglomerações
elas já possuem mais de 10 milhões de habitantes, ou seja, esses 8 bilhões estarão muito concentrados em cidades. Então, é isso que eu vou tratar na minha apresentação de hoje. Eu trouxe um mapa, embora o dado seja de 2020, que eu estou passando para vocês, o mapa que está ainda no site das Nações Unidas é o de 2018. Então, vejam o conjunto de bolinhas, a localização muito próxima, muito bem localizada dessas bolinhas, que corresponde o quê? As vermelhas a mais de 10 milhões e as azuis pequenininhas a mais de 1 milhão. Nesse mapa tem 1 milhão, 5 milhões, que são as marronzinhas, e 10 milhões as vermelhinhas. Vejam que 6 das aglomerações com mais de 10 milhões estão na América Latina, 2 no Brasil. Veja a nossa concentração. Brasil, daí vai ter Buenos Aires, Bogotá, Lima e Cidade de México. Essas são as 6 aglomerações latino-americanas em 2020 e que permanecerão até 2030. Desses 8 bilhões, 16 dessas aglomerações com mais de 10 milhões de habitantes estão em países pobres. Índia, Paquistão, Bangladesh, República do Congo, Egito, Indonésia, Nigéria, Filipinas, Tailândia e Turquia. Esse ONG mostra que são regiões muito, muito delicadas. 12 estão em países ricos, 6 na China, 2 no Japão, 2 nos Estados Unidos, França e Rússia. Paris é uma. Passei o mapa para 2030, o que vocês devem ter percebido nesta passagem, passei de novo, é um aumento de bolinhas. Ou seja, já em 2030 já serão 43 aglomerações com mais de 10 milhões de habitantes. E aglomerações novas que entraram nesse período, 5 delas são em países pobres e 4 em países ricos. Olha, volta lá, entra Angola, Vietnã, Irã, Índia continua com novas aglomerações, Tanzânia. Então, vejam o quanto é complexo, o quanto é delicado. Qual é a minha conclusão muito sintética? E aí eu li bastante sobre esse 1 bilhão que está chegando, e tem um texto na Folha do Jorge Martini, precioso, que eu acho que todo mundo deveria passar por ele. E a grande conclusão que eu trago aqui para a nossa conversa de hoje é que essa distribuição não só é concentrada, como ela é crescente nessa concentração. Ela é desigual, ela tem um aumento muito grande da vulnerabilidade nessas áreas, e é uma vulnerabilidade social e ambiental. Mais do que isso, concentrações de 10 milhões de habitantes, elas contribuem fortemente no aquecimento global, tá? E elas também sofrem muito mais os efeitos desse aquecimento. Elas vão ter áreas vulneráveis sofrendo terrivelmente, e não só as áreas vulneráveis, elas inteiramente vão sofrer esses efeitos. Além de que essas grandes aglomerações serão o destino de fluxos migratórios e de refugiados provenientes de regiões afetadas pelas mudanças climáticas, ou seja, migrantes expulsos pelo clima. Aqui eu trago alguns dados muito rápidos do Brasil. Eu trabalhei com a população total estimada para 2021, e no Brasil a gente tem 17 municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Vejam como essa distribuição dos municípios, vejam como essas bolinhas vermelhas, elas estão muito concentradas também no nosso território. Olha, 17 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, tá? Dá 21% da população total do Brasil. Desses 17, São Paulo concentra, o município de São Paulo concentra quase 6% da população total, ou seja, 12 milhões de habitantes no município, e se a gente amplia para a aglomeração, essa mesma aglomeração que foi definida pelas Nações Unidas, para eu me manter próximo aos mapas anteriores, eu vou ter 22 milhões de habitantes na aglomeração relativa a São Paulo. O Rio, o município tem 6,8, quase 7 milhões de habitantes, ou 3% da população total, e a aglomeração do Rio
tem 13,5 milhões de habitantes. Então, são as duas aglomerações mais concentradas do Brasil. Aí eu vou para o contraponto. 3.770 dos nossos 5.570 municípios, ou seja, quase 68% dos municípios, tem menos de 20 mil habitantes e agregam 14,8% da população. Ou seja, quando eu trago território para conversar sobre políticas públicas, eu trago realidades muito diferentes. Eu vou começar aqui com a área concentrada do território. O que nós temos, né, o que a teoria, o que os nossos pesquisadores andam dizendo sobre elas, né? O que nós temos nessa área concentrada, internacionalmente e nacionalmente, são grandes conglomerados urbanos, tá? Não é mais uma região metropolitana, uma aglomeração metropolitana, mas são aglomerações, configurações espaciais que perpassam o urbano, o regional, o metropolitano, criam, então, dentro de uma nova natureza, como diz a Sandra Lencioni, categorias híbridas. O Soja, nosso grande geógrafo Soja, ele já fala que há um amálgama das escalas urbana, metropolitana e regional subnacional, criando uma miríade de configurações espaciais diferenciadas, elas são bem diferenciadas, mas que mostram uma mesma lógica de expansão, o mesmo processo de crescimento. Aí, megacidades, mega-regiões, tudo isso sempre desembocando em redes regionais pluricêntricas, multicêntricas de cidades. O Brenner também fala isso, que são novas geografias da urbanização. E ele vai buscar no Lefebvre uma observação muito importante, que essas configurações elas se dão numa dialética que, ao mesmo tempo, ela é de implosão, ou seja, densificação exacerbada, tá? Concentração, aglomeração, e de explosão, ou seja, a expansão, a extensão do tecido urbano, com uma intensificação de conectividade entre lugares, territórios e escalas. Tá? A literatura internacional tem debatido e nos mostrado exatamente esses processos. O Maurício Cuervo e a Pilar Delano fizeram um exercício para a América Latina e Caribe e identificaram 6 tipos de regiões urbanas aqui na nossa América Latina. Tá? 6 morfologias espaciais diferenciadas, todas elas de extensão regional. Desde região metropolitana, conglomerado metropolitano regional, região metropolitana nacional primacial, multipolar, radial em redes monocêntricas, arquipélago ou redes de cidades pluricêntricas em unidades extensas. Eu passaria um bom tempo falando de cada uma delas, mas nas referências tem lá o trabalho deles. Todas elas, 4 delas, a gente tem representadas aqui dentro do Brasil. Todas estas configurações que eu falei agora rapidamente, elas evidenciam uma coisa muito séria, que é o anacronismo entre as configurações socioespaciais, ou seja, os processos socioespaciais e a estrutura federativa dos países. Por quê? Elas se expandem como um mosaico sobre divisas e fronteiras, divisas de Estado, de município e fronteiras de países. Então, quando a gente trata de distribuição de população em políticas públicas, a gente percebe que este tipo de cenário requer não só um ajuste de classificações e conceitos à realidade dos processos, tá? Com produção de informações compatíveis e comparáveis para análises desses processos, como vai requerer um processo de gestão e de formulação de políticas muito específico. No Brasil, que tipo de configurações a gente pode apontar? Isso daqui eu vou, a partir do item 2, eu vou estar trabalhando com exercícios que a gente fez dentro do IPEA, todos eles dentro do projeto de Rede Urbana e do Fronteiras do Brasil.
No Brasil, nós temos áreas de grande adensamento em contínuo, como a mega-região, megalópolis, que vai do leste do Rio de Janeiro até a macrometrópole paulista, com vetores tanto para o interior de São Paulo, como para o Espírito Santo e para Minas Gerais. A gente tem um conjunto enorme de aglomerações contínuas e descontínuas em torno das capitais de estado, algumas transcendendo fronteiras estaduais, limites estaduais. É o arranjo Brasília-Goiânia, que penetra até Minas e Goiás, o arranjo Teresina-Timon, um grande, um pequenininho, mas com grande complexidade para a gestão. A gente tem também o alinhamento de grandes aglomerados. O trabalho do Cuervo e da Pilar na CEPAL, eles mostram muito bem isso para toda a América Latina. E no Brasil eles apontam tanto o Nordeste brasileiro quanto o litoral sul do Brasil, tá? Polarizados pelas capitais estaduais, ou seja, alinhamento de cidades formando algo que a gente não pode chamar de megalópolis, mas são já sintomáticos de megalopolização. Temos, então, pequenas aglomerações em todo o interior do território, muitas em limites, em fronteiras entre estados da federação, e os arranjos transfronteiriços, que é outro grande problema quando se fala em população e políticas públicas. Tá? Desses arranjos, eu coloco em destaque Foz do Iguaçu, que com Puerto Iguaçu e Cidade Leste, mais Hernandárias, são 4 cidades no Paraguai pesadas que formam a aglomeração de Cidade Leste. Então, essa aglomeração está beirando 1 milhão de habitantes, ou seja, é uma aglomeração transfronteiriça, um arranjo transfronteiriço de porte metropolitano. Além disso, no nosso cenário, temos cidades médias e pequenas. Nesse mapa que vocês estão vendo ao lado dessas configurações que eu estou mostrando, eu trago ele de volta, porque ele é o exercício que eu acho importantíssimo para a definição de políticas públicas e que a gente fez no IPEA, que é um exercício de identificar as escalas da urbanização brasileira. Que municípios são mais urbanizados ou mesmo, que municípios estão em metropolização ou não estão. Então, esse trabalho, a gente usou uma metodologia da Fanny Davidovich, saudosíssima, que foi do IBGE e que nos ensinou demais, que ela aplicou em 84 para o Brasil. A gente resgatou, aplicou, então, sobre o censo 2010, queria já ter aplicado sobre o censo 2020, mas não tivemos a oportunidade. E com uma série de informações muito simples, que qualquer prefeito, qualquer formulador de política local pudesse entender por que ele está nesta ou naquela escala, a gente conseguiu identificar 4 escalas de urbanização. Então, esse tom avermelhado que está aparecendo no mapa, ele corresponde à escala dos municípios em metropolização. Tá? São 32% dos municípios brasileiros, mas eles concentram 72% da população em 2010. Aí tem os fortemente urbanizados, os urbanizados e os em transição ou sob influência do urbano. Para cada uma dessas escalas, a gente tem que ter políticas muito específicas. E aí, quando a gente vai para a escala em metropolização, a coisa fica muito mais complicada, porque naquele conjunto de municípios, a gente tem, então, situações muito diferentes. São os municípios que detêm as atividades, retêm os orçamentos, retêm a riqueza. Tem os municípios que retêm a pobreza, ou são municípios dormitórios. Tem os municípios que são reservas ambientais a essas áreas. Então, esse estágio dos municípios em metropolização, a gente acabou fazendo uma subescalarização para poder chegar, então, à incidência de políticas mais adequadas a cada um desses tipos. Eu quero chamar bem a atenção que os municípios em metropolização, juntamente com os municípios urbanizados, eles vão acabar compondo o que o Milton Santos chama do meio técnico, científico e informacional. Né? É um meio capaz de produzir, é um meio capaz de criar informações, é um meio que detém o poder político, econômico, né, para conduzir o restante do território. Vou deixar a concentração de lado e vou passar exatamente para outra ponta, tá? Que são os municípios sob influência do urbano.
Então, vocês olhando ainda esse mapa das escalas de urbanização, o que não é vermelho forte, o que não é amarelo, amarronzadinho, né? Todo esse interior do território, vejam o tamanho disso, são os municípios que estão sob influência do urbano. Eles têm grau de urbanização abaixo de 50%, mas eles estão sob influência do metropolitano, certo? Por quê? Primeiro, porque eles estão ligados à reprimarização da economia, sob pressão da atividade econômica e da expansão dos recursos minerais, naturais. Decisões sobre isso emanam das metrópoles. Segundo, eles são sítios de grandes obras de infraestrutura, grandes, todo tipo. Isso daqui não serve só para o Brasil, isso daí serve para toda a nossa América Latina. Tá? Então, são hidrelétricas, parques eólicos, projetos extrativos amplos, e, inclusive, apropriação de terras por grandes capitais internacionais. Eles estão em regiões de florestas, desertos, grandes altitudes, tá? Quase sempre habitadas por povos originais, quase sempre com elevada vulnerabilidade social e ambiental, óbvio, por suposto, com muita dificuldade de acesso a serviços essenciais, porque são regiões desprovidas e nem sempre com facilidade de comunicação. No entanto, são populações riquíssimas no conhecimento sobre o convívio com a natureza, convívio sustentável. Então, são as terras, né, são as regiões, são os municípios mais carentes de atenção, porque eles são os alvos de disputas e conflitos, tanto pela produção, quanto pela terra, violência agrária, fluxos migratórios, refugiados, desmatamento, queimada. Eu não vou passar aqui uma lista de vulnerabilidades que esses municípios sofrem. Entre eles, a gente chega lá na fronteira do urbano, a gente vai encontrar, então, os arranjos transfronteiriços. Tá? Os arranjos transfronteiriços, na classificação das escalas da urbanização, eles são classificados como municípios em metropolização. Por quê? Porque eles têm todos aqueles indicadores que a gente usou para identificar os municípios em metropolização. Tá? Eles formam conjuntos contínuos de ocupação, e, nesse caso, com municípios de outros países. Eles têm elevadíssimo movimento pendular, comutação diária, mobilidade interna. Eles têm a ocupação completamente em atividades urbanas, e por aí todas as informações, elevado crescimento, todos os indicadores que a gente usou para fazer a nossa classificação, eles apresentam, e elevadíssimo. Então, eles são municípios representativos da explosão da metropolização sobre o interior do território, alcançando suas fronteiras e criando vínculos internacionais, ou seja, são arranjos de enlaces das relações entre os países. Olha, a gente identificou e já estudou no IPEA, nesses últimos anos, 39 arranjos transfronteiriços, 46 municípios brasileiros, 53 municípios e países vizinhos, somando, nesses 39 arranjos, 99 municípios. E já levantamos 10 arranjos que pretendemos, já não sei se continuamos, mas que pretendemos estudos para validação, para que sejam alvos de políticas públicas incidentes. O que são esses arranjos? São cidades bi- ou trinacionais, contínuas em territórios dos dois países ou descontínuas, articulados por forte conexão. Todos eles são polos de regiões de baixa densidade, distante dos centros urbanos. Então, eles acabam servindo como centralidades da rede urbana do país vizinho, muitas vezes. Um município brasileiro servindo de polo para municípios dos países vizinhos, municípios de países vizinhos servindo de polo para municípios brasileiros. Então, essa é a grande característica no âmbito de rede urbana desses arranjos. Eles têm interação enorme entre os povos de diferentes culturas, olha aí,
Foz do Iguaçu é Paraguai, Argentina e Brasil. E aí entram todos os povos indígenas fazendo parte dessa interação, em todos os outros arranjos brasileiros. E eles têm uma espacialidade híbrida, onde as identidades se mesclam e você constrói uma nova identidade que você não tem uma cidadania ainda, você não tem como prever e como possibilitar um exercício de cidadania para esse transfronteiriço. Esse exercício está em construção, mas ainda engatinhando. Como vocês veem, são duas realidades muito diferentes. Quando a gente vai falar em políticas públicas, o exemplo que eu trouxe e que bate na temática desse encontro da BEP foi a pandemia. A gente parou com os estudos da fronteira e se dedicou exclusivamente a tentar entender como é que a pandemia entrou por nossas fronteiras no Brasil e como é que ela se desenvolveu. Então, a gente fez trabalhos até agora, o último dado que a gente coletou é de julho deste ano, então nós acompanhamos a evolução da pandemia no Brasil o tempo todo, desde a entrada do vírus. O que a gente percebeu? Aqui eu vou falar de duas faixas de fronteira, uma legal, que ela está abrigada na lei, e uma que é a litorânea, que não é abrigada por uma lei, mas que a gente definiu por ordem, né, para um plano analítico. E ela corresponde também, como a faixa de fronteira terrestre, ela corresponde a 150 quilômetros da linha de fronteira litorânea. Todos os municípios que estão dentro dessa faixa. São menores do que os da faixa de fronteira terrestre, mas são muito mais populosos. O que a gente viu? Na faixa litorânea, a gente viu que foi o grande portal de entrada e de propagação do vírus, do novo coronavírus, e que as barreiras sanitárias praticamente não existiram nessas fronteiras, tá? Então, o vírus teve facilidade para entrar e maior ainda para penetrar, porque eram áreas de altíssima densidade, tá? Eram áreas com uma mobilidade enorme, e mesmo quando o Fique em Casa começou a funcionar, o chame a comida, chame o que você precisa, né? Funcionou o tempo todo. Então, a propagação ela foi muito grande nessa área. Depois eu vou mostrar um gráfico e mostrar como é que isso aconteceu. Rosa, 5 minutos. Estou terminando. Obrigado. A terrestre, pelo seu lado, é um espaço permeado por ocupações isoladas. Então, o que acontece aí? A rede urbana é pouco densa, tem uma grande distância entre os centros. Então, o grande problema da pandemia aí foi o seguinte: as pessoas, o vírus entrou, a fronteira é porosa. Imaginem a fronteira do norte do Brasil e do Arco Central, né? É muito porosa, com um trânsito de indígenas e de povos originais muito grande, e isso não teve controle nenhum. Então, essas populações foram as mais vulnerabilizadas, e os municípios, a atenção especializada em saúde estava em centros que muitas vezes o acesso era precaríssimo. E nos arranjos transfronteiriços a coisa foi um pouco mais séria, porque de um dia para o outro se fecharam as fronteiras. Então, normalmente um dos municípios tem atenção em saúde e o outro não, do país vizinho não. Então, aí cerceou esse contato, então foi um caos completo. A grande questão que sobrou do nosso trabalho é essa: fechar fronteiras é suficiente? É óbvio que não preciso nem dizer. Eu trouxe dois gráficos, não vou passar muito tempo neles, mas vejam o azul do gráfico da esquerda, embaixo é o começo da pandemia, em cima é o fim da pandemia. A litorânea teve um começo com uma participação no total de casos, tá? Em cada período, muito maior do que o restante das faixas que a gente está considerando, né? Que é a litorânea em azul, vermelho, os municípios da fronteira, e o meião aí, o verde, são os demais municípios. O que eu quero chamar a atenção é que, enquanto a litorânea conseguiu dar uma contida na coisa, dar uma segurada, a faixa de fronteira terrestre cada vez mais aumentou sua participação. E ela chega no final, ela começa com 1% de participação e vai crescendo e supera os 5% agora no último mês. Mas eu quero também mostrar esse gráfico do lado, o vermelho é a faixa de fronteira terrestre,
porque aqui a gente trabalha com o coeficiente de mortalidade por 100 mil habitantes. Então, todos esses recortes vão ter o mesmo padrão de análise. E a faixa de fronteira terrestre foi aquela que superou a litorânea e terminou esse período de análise como a faixa com o maior número o maior índice, o maior coeficiente de mortalidades por 100 mil habitantes. Ou seja, temos que nos preocupar com as aglomerações e temos que nos preocupar com as áreas de baixa densidade, sim. Então, aí, eu pensei em algumas políticas em algumas ideias para políticas extremamente necessárias, tá? Sempre olhando o território enquanto uma totalidade, sempre centradas no onde, tá? Sem perder essa dimensão nacional da estruturação do espaço, que é o caso. E que sejam adequadas à especificidade de cada uma dessas escalas, às configurações espaciais, todas que eu já mostrei para vocês, e ao perfil dos povos, à complexidade da gestão, às populações em movimento. Esta é uma área de políticas públicas que tem que ser fortalecida agora. A população está em movimento. Por mais que digam que a gente agora trabalha de casa, que tem o remoto, não, a população está em movimento. Nenhuma dessas aglomerações existe senão o movimento. Senão o movimento das pessoas, senão o pendular, senão essa mobilidade cotidiana, senão a comutação e senão a conexão também. As migrações cada vez mais, né, vão acirrar esse movimento. Também que tenham incidência no intraurbano, no interurbano e no regional e no além-fronteira. Eu acho que aquela história de que a rede urbana não faz mais sentido, que não vamos pensar... Não, o IBGE está aí, botando o REGIC numa sequência fantástica. A gente tem um sistema já de análise sistemático, né, um conjunto de informações sistemáticas, e a rede urbana importa, sim. A pandemia deixou isso claro. Só que nós precisamos de informações para transpor a fronteira e trabalhar articuladamente. O Paraguai ontem parou para fazer o seu censo demográfico, e isso daí o resultado vai sair junto com o nosso, pelo menos em temporalidade, ele parou ontem, a gente vai estar próximo. Para fechar, acho que já cheguei nos meus 5 minutos, mas eu não posso deixar de falar o que eu quero falar aqui. Zé Marcos já falou que a gente tinha passado por um período de desmontes, então aqui, desmontes de estruturas institucionais, de políticas, de programas e de ações, de revogação de leis e decretos garantidores de direitos, principalmente o direito de participar. O descaso para com a realidade, tá? A pesquisa foi abandonada, né? A ciência, as informações, tá? Adiamento do censo, olha aí, desinformação sobre vacina. Só que eu tenho que fechar com o nosso presidente eleito. O Brasil tem jeito. A gente que trabalha, como eu, desde os anos 70, sempre em órgãos governamentais, eu acho que tem condições, né? O governo, com a sociedade, nós temos condições de políticas, de políticas públicas condizentes a essas mudanças que a gente está enfrentando. Da fala primeira do nosso presidente, ele já diz, né, bate com o tema da nossa mesa. O povo brasileiro quer políticas públicas de qualidade. Então, esta mesa, esta sessão plenária, ela está tratando de um assunto que diz respeito a toda a população. Então, também do discurso do nosso presidente, retomar o diálogo para prioridades, sugestões de políticas, um compromisso urgente com aquele segmento de população que ocupa as ruas, ou seja, a fome, certo? Não perpetuar as desigualdades, tudo que a gente está mostrando aqui. O compromisso com os povos indígenas e com os demais povos da floresta. Retomar o protagonismo na luta contra a crise climática. E aí eu fecho também com palavras do discurso do nosso novo presidente. É um desafio imenso? É um desafio imenso. É reconstruir o país em todas as suas dimensões. No caso da nossa sessão plenária de hoje, com ênfase na gestão pública, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados, grande parte da população brasileira. Gente, as referências também vão ficar à disposição.
Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e estou pronta para o debate. Muito obrigado, Rosa. Maravilhosa a tua apresentação. Principalmente a finalização, que é uma finalização com, seguramente que todos os que estão aqui na sessão compartilham com vocês a preocupação. E queria só destacar uma questão que você coloca desde o início, não é? De estabelecer onde as coisas estão acontecendo, e o anacronismo, não é? Que nós temos da forma como se organizam as políticas públicas e as formas urbanas e as novas configurações que estão aparecendo. Você foi genial a mostrar para nós, como eu esperava, porque realmente, como eu disse, você é uma das referências que nos ajudam a entender essa reorganização e a forma de organização regional no país. Muito obrigado. Fique aí, que certamente vão ter muitos comentários. Passo imediatamente a palavra para o professor Irineu Rigotti, que além de ser professor, é meu querido amigo, e agradeço muito a tua presença. Fique à vontade, Irineu. Obrigado, Zé Marcos. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Bom, antes de tudo, eu gostaria de fazer um grande agradecimento aqui ao convite de participar dessa sessão plenária, uma satisfação imensa rever Rosa Moura e Jorge aqui na mesa, que não nos vemos há um bom tempo, e espero rever em breve pessoalmente, e Zé Marcos, amigo de longa data, que nós temos aí nos comunicado mesmo virtualmente. Preciso também, antes de começar a minha apresentação, dizer que o nosso convidado foi o abepiano Jorge Martini, que já foi citado aqui pela Rosa, e eu acho que ninguém tem a menor sombra de dúvidas que hoje seria a pessoa mais adequada para estar aqui, né? Mas o Jorge teve um probleminha pessoal de última hora, não pôde, né, da semana passada, e não pode falar hoje aqui. Então, isso ao mesmo tempo, também um grande risco, né? Substituir alguém do porte do Jorge Martini, ainda mais nessa temática, distribuição espacial da população e políticas públicas. Eu espero não frustrar muito os ouvintes aqui presentes, que eu também aproveito para saudar. Eu vou fazer um esforço aqui, então, de ficar nessa temática. Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Tá dando para ver direitinho aí? Tá ok, Zé Marcos, a apresentação? Sim, tá. Eu estou vendo perfeito. Beleza, então. Bom, então vamos lá a esse tema, a começar com... Eu vou dividir alguns grandes tópicos aqui, e essa apresentação eu vou tentar fazer também uma pequena homenagem, não só ao Jorge Martini, no qual eu me baseei parte dessa apresentação, inclusive, para quem não sabe, ele publicou um livro recentemente, que é intitulado Políticas Públicas e Mercado na Distribuição Espacial da População Brasileira, Perspectivas de um Pesquisador Ator. É um livro imperdível, é uma grande síntese do trabalho dele, que é de longa data, né? Então, eu até mesmo para fazer uma homenagem a ele que estaria aqui, várias passagens dessa apresentação são baseadas na obra dele, que felizmente está sintetizada em um livro só, principalmente os mais jovens que estão aqui nos assistindo, eu altamente recomendo. A outra homenagem é ao meu colega Fausto Brito, professor, que também lançou um livro recente e tem dado e deu grandes contribuições, principalmente na perspectiva histórica, que eu vou tentar sintetizar muito brevemente aqui. Não é? E também uma homenagem ao bicentenário brasileiro, do Brasil, da independência, não é? E vou dar um pequeno spoiler, a ABEP começou a produzir, juntamente com o IBGE, num grande esforço do Eduardo Rios Neto, abepiano e atual presidente, uma homenagem comemorativa que vai sair no site, e eu não vou dar spoiler, coloquei outras coisas aqui, mas, de certa forma, essa apresentação tem um pouco a ver com o histórico de ocupação do território brasileiro. Algumas tendências contemporâneas, e felizmente a Rosa já colocou
várias delas aqui, então é bom que eu não preciso me deter tanto nisso. E, por fim, algumas questões para a gente pensar, né, como estudiosos da população. Essa distribuição espacial, então, e políticas públicas, evidentemente, ela tem um longo caminho, né, que foi percorrido. Como eu disse, eu vou focar em alguns desses aspectos, muito sinteticamente, mas, pensando aqui no nosso bicentenário, nas vésperas de 1822, isso aqui é um trecho do Fausto, né? Um texto de 2004, que ele usa esse termo arquipélago de regiões, né? Então, a economia cafeeira que iria se desenvolver fortemente se deu em regiões ainda desarticuladas, economicamente fragmentadas. O Brasil tinha algo em torno aí de 3 milhões de habitantes, sendo quase 70% considerada população livre, o restante mão de obra escrava, e o Nordeste concentrava quase a metade da população brasileira, que também tinha uma participação importante aí do Rio de Janeiro, né, e de Minas Gerais. Essa economia cafeeira, então, ela se expandiu fortemente depois disso, né? E estabeleceu um maior intercâmbio interregional, inclusive de população, né? De mão de obra, tanto escrava como livre. E essa população, então, ela vai quase que dobrar, ou mais que dobrou, nesse período de 1854 a 1887, e com destaque para Minas Gerais e Nordeste, né? Fazendo um pequeno parênteses aqui, que a mortalidade da população escrava nessa época, ela era altíssima, não é? E, por outro lado, a população livre, ela ainda não era uma fonte de mão de obra abundante, né? Por quê? Porque havia uma relativa disponibilidade de terra para a economia de subsistência, que girava ali em torno do latifúndio. Então, essa é uma pequena digressão aqui histórica, né, mas que ajuda a gente a contextualizar e entender um pouco mais dessa distribuição espacial da população. É claro que a gente tem aí que fazer uma seleção para não estender demais, mas eu chamaria a atenção para uma lei bastante draconiana de 1850, que foi conhecida como Lei de Terras. E é uma lei que espelha e reflete o interesse das oligarquias, então, na mão de obra livre para assumir a falta de braços, né? Ela proibiu, então, a abertura de novas posses e restringiu o acesso às terras devolutas, a não ser pela compra. Ou seja, se era pela compra, ela exclui o pequeno produtor, aquela população que vivia de subsistência, e passa, então, às mãos dos grandes proprietários. Antigas províncias, como hoje os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, elas já haviam recebido concessões de pequenas propriedades para a colonização agrícola, né? E a imigração internacional foi, de certa forma, contemplada nessa lei, com concessões também à pequena propriedade. O ponto aqui para mim é que talvez aí esteja uma das grandes raízes e veios para se entender o êxodo rural associados ao crescimento demográfico depois da abolição da escravatura, né? Muitas vezes, esse crescimento demográfico ele superava a capacidade de absorção do latifúndio, gerando uma grande reserva aí de mão de obra. Também a gente não pode esquecer dos períodos de seca, né? Especialmente as secas do Nordeste. Essa de 1869 ela foi particularmente grave, não é? É muito difícil estimativas dessa época, mas alguns historiadores falam de algo em torno de 300 mil pessoas que teriam saído do Ceará em poucos anos, né, após a seca, em direção à Amazônia. Então, isso aqui também ajuda a entender um pouco da ocupação da Amazônia, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco também. Opa. Meu botãozinho aqui está falhando. Pronto.
Bom, a economia do café, né, a cafeeira, ela se a gente observar, ela está muito associada à distribuição espacial da população num longo período histórico, né? Então, o que a gente pode ver aqui, que a economia cafeeira ela está ali no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, no início, né? Depois ela se expande, pega a área do meu próprio nascimento, né? De Pouso Alegre, ali o sul de Minas, se estende aí pelo leste de Minas, vai até Vitória, e depois disso, num outro momento, ela segue, então, para o interior de São Paulo, para o Paraná, e depois disso ainda se prossegue, mas para o centro-oeste. Daqui a pouco a gente vai ver com um pouquinho mais de cuidado isso aqui. Mas o ponto, então, central é que a economia cafeeira, ela explica, em grande parte, a ocupação do território brasileiro, né? Claro que também ocorriam outros movimentos, como a exploração da borracha na Amazônia, o charque no sul do país, mas é sabido que a economia cafeeira, então, teve essa capacidade aí de redistribuir em grande parte da população brasileira. Só que ela sofreu um baque, né, com a Grande Depressão de 1929, né, um dos grandes compradores do café brasileiro era os Estados Unidos, onde ocorreu a crise, mas, em compensação, essa grande economia cafeeira, ela gerou riquezas, né, e permitiu que São Paulo, então, liderasse um processo de substituição de importações. E houve, então, nesse período, uma diminuição grande das imigrações internacionais e um movimento aqui bastante importante também para entender essa redistribuição e distribuição da população brasileira, que foi a superação do setor agroexportador, né, pelo setor urbano industrial, que formou aí as bases da metropolização, que a gente tem aqui uma colega na sessão que é grande especialista nesse tema e nos mostrou aspectos bastante interessantes aqui que permitem um diálogo. E essa produção, então, ela privilegiou o mercado interno e formou as bases para a integração do mercado regional, né? Há, então, por um lado, um movimento de interiorização e outro de concentração populacional, e aí eu faço a minha recomendação de que vocês não deixem de ler o trabalho, o livro recente desse ano, do Jorge Martins, né? Mas, mesmo com aquela crise, o governo não deixou de estimular a ocupação de novas terras para o plantio do café. E ela prosseguiu, então, para novas áreas, né? Foi para o Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, outras áreas de Minas Gerais e, de maneira um pouco mais incipiente, até mesmo o Maranhão, atingindo o Centro-Oeste. E aqui isso mais ou menos espelha também os grandes movimentos da população brasileira. Nos anos, eu vou fazer um pequeno salto aqui para os anos 50, porque para a demografia, esses anos 50 são muito importantes como um marco, não é? A mortalidade tinha começado a decair, a diminuir na década anterior, nos anos 40, e, portanto, nós atingimos aqui um intenso crescimento que girou em torno de 3% ao ano no Brasil como um todo, aqui, não é? E as áreas urbanas já cresceram aqui a mais de 5,5%. Ou seja, o que explica isso? Um imenso êxodo rural que atingiu a marca histórica aí de 7 milhões de pessoas, segundo algumas estimativas, e que correspondia a mais ou menos um pouco mais de 1/5 da população rural brasileira. Houve também, e nós sabemos, nessa fase, um crescimento muito intenso do Rio de Janeiro e São Paulo, que se tornaram os maiores polos de atração do país, né? Pulando um pouco aqui para as décadas de 60 e 70, é óbvio que a gente podia falar muito sobre essas décadas, né, nesse período histórico importante. Nós, demógrafos, sabemos que, então, uma nova etapa se inicia na transição com a diminuição da fecundidade, que vai ter
as consequências que nós sabemos do envelhecimento populacional. Ixi, saiu aqui sozinho. Também tivemos uma modernização conservadora da agricultura. Mais uma vez, Jorge Martins dá uma aula nesse aspecto. Aperfeiçoamentos ocorreram, então, os aperfeiçoamentos técnicos que permitiram a ocupação do cerrado. Então, a Embrapa, inclusive, né, tem um grande papel aqui. Subsídio, mas continuaram subsídios aos grandes produtores, aumentando o preço da terra, né, gerando um assalariamento no campo e um trabalho temporário. Áreas antigas de fronteira, como Paraná e parte de Goiás, e ainda de ocupação mais antiga, como o Nordeste brasileiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também perderam população nesse período. E a Amazônia Legal tem os maiores saldos da sua história, né? Concentrado nas áreas urbanas, ao contrário do que pode parecer, como a Rosa Moura aqui colocou algumas dessas questões. E São Paulo recebe a maior parte dos imigrantes do país, gerando aí o que vários estudiosos, a literatura brasileira é muito rica nesse processo tanto de metropolização quanto de periferização. Voltando agora para as políticas públicas, ou propriamente ditas, eu gostei e gosto muito, que ajuda a organizar o pensamento aqui, dessa divisão que o Jorge Martins ele procura de políticas implícitas e explícitas. Acho que isso ajuda a entender um pouco dessa complexidade toda do papel das políticas públicas na redistribuição espacial da população. Não é? Houve, por um lado, então, políticas explícitas anteriores aos anos 50, daquele crescimento intenso populacional, não é? No sentido de ocupação dos espaços vazios, aberturas de fronteiras internas, né? E, por outro lado, políticas implícitas, e essas são complexas de se entender, mas que tendiam a favorecer a migração rural-urbana e a concentração populacional. Então, na época, se acreditava que a equidade territorial favoreceria a equidade social, o que, infelizmente, não foi o caso, né? No período, então, pós-1964, o planejamento era muito, né, se tornou muito centralizado, forte presença do Estado e uma política econômica voltada à industrialização e modernização da produção agrícola. As políticas regionais e urbanas de migração, paradoxalmente, favoreceram a concentração, né? E por que eu digo paradoxalmente? E aí, mais uma vez, Jorge Martins explica com muita competência, né, que os planos, na verdade, eles queriam combater essa concentração, né? E alguns planos, como esse, para citar um que teve papel importante, o Programa Nacional de Apoio às Migrações, ele espelhava e refletia essas tentativas de intervenções diretas nas migrações, mas que não se traduziram em medidas, em ações efetivas. Então, esse histórico também é muito bem colocado no livro. Prevalecia aqui, então, visões negativas das migrações para as grandes aglomerações urbanas. Esses planos, eles pretendiam conter essas migrações de áreas rurais para as áreas urbanas, em geral. Mas, do ponto de vista dos estudiosos também, né, e do ponto de vista mais macro, estrutural, as migrações, e principalmente rural-urbanas, elas foram reconhecidas como funcionais para o crescimento econômico, né? Embora, do ponto de vista neoclássico, e que o Brasil tem também um grande debate, que não é o caso de entrar aqui, né? Mas para os neoclássicos, ele favoreceu o crescimento econômico, foi funcional, e os estruturalistas colocavam, na ocasião, que isso dava-se em circunstâncias muito específicas e para estratos sociais também específicos, em que eu não vou entrar aqui nessa discussão, nessa apresentação, mas fazendo jus aqui aos grandes teóricos que estudaram no Brasil essa questão.
Havia também, do ponto de vista de políticas, elas eram basicamente centralizadas na questão da habitação e urbanismo. E aqui tem vários exemplos, né, do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, CEFAL, Banco Nacional da Habitação, Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, a Comissão Nacional para as Regiões Metropolitanas e Política Urbana. Então, esses quadrinhos aqui, eles refletem, né, um grande esforço e, ao mesmo tempo, uma grande tentativa de intervenção nas questões de habitação e urbanismo. Qual que foi o problema? É que eles não resolveram as tensões entre o planejamento central e local ou as incompatibilidades entre as necessidades nacionais, regionais e locais. Essa, então, é uma característica dessa época, né, do período militar, e que depois nós vamos retornar mais à frente aqui algumas questões para se pensar nesse momento contemporâneo do Brasil. É difícil demais identificar esses efeitos concretos sobre atração, repulsão ou realocação de população, né? Mas as várias tentativas de colonização também elas não surtiram os efeitos desejados. E aqui também, felizmente, eu não preciso entrar nessa questão, porque nós fomos antecedidos aqui pela apresentação da Rosa, que colocou de forma muito organizada, né, e muito feliz a questões, por exemplo, como a fronteira amazônica. O ponto, então, é que tudo isso refletia grandes processos estruturais, né, de concentração espacial de oportunidades econômicas induzidas pela industrialização, de uma modernização agrícola conservadora que teve como um dos seus efeitos a concentração da população em cidades. A década de 40, a gente não pode deixar de falar sobre ela, porque todo mundo que viveu, né, na década de 80, tem muita gente nova aqui, ela foi muito importante porque ela rompe com esse paradigma ou essas dicotomias urbano e rural, não é? Ela é uma fase de transição, de muita incerteza. Muitos aqui se lembram da tremenda crise econômica e política daquela ocasião, né? E ela marca, então, uma diminuição muito grande da intervenção governamental no desenvolvimento econômico e na própria redistribuição da população, né? Essa crise foi prolongada e ocorreram aí mudanças na produção agrícola e que tiveram também como uma implicação a redução da migração rural-urbana nesse período específico aí, né? Então, essa década de 80, ela também pode ser entendida como um grande marco na redistribuição espacial da população, né? Ela foi caracterizada por uma intervenção governamental bastante irregular e muita incerteza quanto à redistribuição espacial da população. Vários aqui que eu já vi trabalharam essa questão, até Marcos, e que a Rosana, que eu mando um abraço, está aqui presente, muitos outros, né, que eu não vou ficar citando para não correr o risco de ser injusto, mas aqui a literatura brasileira também é bastante rica. Então, um tema, então, recorrente entre os pesquisadores daquela ocasião, relacionado à questão migratória, né, principalmente com as publicações dos censos, e o censo de 70, nesse caso, estava muito voltada para as grandes regiões metropolitanas. Algumas consequências dessa historinha contada de maneira muito rápida aqui então, o crescimento de cidades e o adensamento da rede urbana, também mostrado, né? E aí, realmente, a Rosa Moura era das melhores pessoas aqui para mostrar isso. E a solução tradicional para esses graves problemas estruturais na agricultura era o que a gente vê até hoje, de certa forma, ocupação de novas terras, ocupação de novas fronteiras agrícolas. Então, extrair um trecho aqui do livro do Jorge, né? Vou ler rapidamente. Para análise, para efeitos da análise migratória, o interessante é que cada ciclo, pau-brasil, açúcar, pecuária, mineração, café ou borracha, ao deslocar o eixo geográfico da atividade exportadora mais dinâmica, também ocupou novos territórios e provocou a aparição de novos núcleos de assentamento.
Em consequência, a ocupação territorial se fez pontualmente em torno das várias economias regionais que se sucederam. Então, em termos dessas tendências que se tornaram persistentes, algumas implicações, né? A concentração fundiária, né, evidentemente, ocupação e declínio de fronteiras, das fronteiras agrícolas e das fronteiras minerais, impactos socioambientais diversos, graves e muito crescentes, como a gente tem visto nesses últimos anos, né? Eu gostei muito desse esqueminha aqui dos movimentos de fronteira, que eu extraí também do livro, né? Que é um ciclo de imigração, primeiro intensiva, que depois se torna estagnação e, posteriormente, uma emigração, e principalmente emigração para as áreas urbanas, né? E outra coisa, e outro detalhe, que a duração desse ciclo tem se tornado cada vez mais menor, né? Ela dura cada vez menos, ou seja, o ciclo é cada vez mais rápido. Então, o Brasil não é só famoso na rapidez da sua diminuição da fecundidade, mas ele também é famoso do ponto de vista da rapidez em que se dão esses processos, né? Principalmente nas áreas de fronteiras, e que tem hoje grande implicação novamente, e daqui a pouco eu retomo rapidamente a essa questão. Bom, na virada do século, então, e aí tem vários colegas, né? Mais uma vez, eu não vou ficar citando, porque a gente sempre comete alguma injustiça, mas que mostraram que os movimentos de longa distância perderam importância, que as principais trocas populacionais se deram em regiões de capitais estaduais ou polos regionais importantes, concorrendo aí com aquela dicotomia ali rural-urbana, né, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. As áreas de fronteira não se encontram mais em expansão, mas há um dinamismo interno nessas áreas. Eu gosto de citar uma outra homenagem aqui também à falecida geógrafa Beata Becker, né, que estudou muito a Amazônia e preferia chamar aquela faixa extensa de em torno de 500 mil quilômetros quadrados da Amazônia, né, de arco de povoamento, ao invés do arco de fogo, como também é conhecido, ou como arco do desmatamento, né, uma área imensa que teve um crescimento e tem acima da média nacional e da própria região amazônica, ou seja, está concentrada aí numa faixa muito extensa que pega Acre, Rondônia, norte do Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins, chega até o Maranhão, né? E os censos demográficos de 91 e 2000 mostraram uma tendência espacial em direção ao oeste do Brasil, né? Isso aqui é uma questão que eu acho que nós, demógrafos, que trabalhamos muito com censos, né, podemos mostrar, então, com essa abrangência. Eu disse para vocês que, no passado, as regiões metropolitanas brasileiras dominavam muito dos estudos, e isso era natural que acontecesse, pelos motivos históricos que nós vimos, mas talvez até porque mudanças de paradigma são bastante difíceis, né? Eu acredito, é uma leitura muito pessoal, né, que essa tendência espacial rumo ao centro-oeste foi relativamente negligenciada pelos estudos, né? Ela tem um papel que é provável que apareça. Vamos aguardar aí os resultados do censo demográfico de 2022, é provável que apareça com mais clareza. Irineu, 5 minutos, pode ser? Pode ser. Obrigado. E nós tivemos aqui também, então, uma diversidade muito grande de modalidades migratórias, né? Intrarregional, de retorno, remigração, que também tem uma literatura considerável. Eu vou mostrar, eu não posso explicar tecnicamente isso aqui, mas o que eu estou querendo mostrar é que as áreas de saldo migratório de jovens e adultos no Brasil, que é bastante parecido, e quanto mais escuro, mais para o tom vermelho, mais positivo, azul, negativo. Então, isso aqui dá uma ideia dessa história toda que nós estamos contando até aqui. Eu vou apressar um pouquinho. E aqui, também, no último período que nós temos dados censitários, de 2005 e 2010, eu vou chamar a atenção aqui para o entorno aí do Distrito Federal, né? Goiânia, ali na região, simbolizando aqui muito dessa dinâmica toda do Centro-Oeste,
e áreas, para quem reconhece no mapa aqui, como, por exemplo, como Cuiabá, Porto Velho. E aqui são os fluxos, então, tá? Que as linhas vermelhas, as setas vermelhas apontando do Nordeste, por exemplo, para São Paulo e para a região metropolitana de São Paulo, elas traduzem uma predileção de jovens, de pessoas mais jovens que fazem esse movimento, e, ao contrário, as pessoas, e aqui eu não estou falando de idosos, né? Porque a estrutura etária dos migrantes ela é bastante jovem, mas dentro dessa perspectiva, os migrantes um pouco mais velhos, eles caminham nesse sentido aí da região metropolitana de São Paulo para o oeste, embora esses fluxos tenham se arrefecido. Isso tem a ver com a transição demográfica, que depois a gente pode debater. O lado das imigrações é um pouco o espelho disso, eu não vou me deter muito, mas mostra aqui o papel que o oeste do estado de São Paulo, o centro-oeste, tem, e mais uma vez do Distrito Federal, Goiânia e algumas capitais do Nordeste, né? E mais uma vez o arrefecimento desses fluxos. Então, para sintetizar, eu gostaria de... Esse quadro é simples, mas mostra o seguinte, para não perder muito tempo. O número absoluto de imigrantes no Brasil, ele diminuiu nesse processo. E a gente precisa reter isso. Diminuiu, inclusive, esse aqui é interestadual, do ponto de vista intermunicipal também. Tá? E isso tem muito significado, que eu vou mostrar daqui a pouco, e tentar caminhar agora para as questões finais, que eu acredito que tenha a ver com essa distribuição espacial da população e políticas públicas. Tá? Bom, a primeira dela, e aí é mais uma vez uma leitura pessoal, eu acredito que os estudos migratórios de distribuição espacial da população ainda estão devendo uma explicação um pouco mais aprofundada para esses gráficos. À esquerda aqui a gente vê o seguinte, que das linhas azuis passando pela vermelha e a verde, são os 3 últimos censos que nós temos, há uma diminuição, a propensão a migrar, não é? Só que ela é muito mais significativa no caso das mulheres. Isso aqui eu extraí de uma tese de doutorado do Leonardo Pampanelli, né? E é da região Nordeste. E isso aqui não portanto, a diminuição daquele número de imigrantes não é dado pelo envelhecimento populacional, como muitos podem pensar. Porque a gente vê que a idade modal aqui está em torno dos 20 e poucos anos de idade. Ou seja, a explicação para aqueles números anteriores é realmente que as pessoas estão menos propensas a migrar, e isso é muito explicado pelas mulheres, basicamente ou principalmente, pelo menos, pelas mulheres. E o que aconteceu? Acho que a literatura brasileira ainda precisa se debruçar com mais afinco. A outra questão é da completa urbanização que a Rosa Moura acabou de mostrar. O ponto aqui é que a população cresceu nesse período aí, desde a década de 80 até agora, em torno, um pouco menos de 1,5% ao ano. Em compensação, as taxas de urbanização, as áreas urbanas cresceram muito mais, cresceram a 1,95%, e nós somos demógrafos, sabemos que esses números são muito significativos, né? Aqui, como que se deu essas novas ocupações, né? E que são precárias, né? São aquelas aglomerações subnormais do IBGE em grande parte. Isso aqui eu retirei do Mapa Biomas, tá? Uma base sensacional, e esse trabalho é da semana passada que ele foi divulgado. Mas o que ele mostra aqui, rapidamente? Que, primeiro, entre 1985 a 2020, nesse gráfico à esquerda, nós tínhamos, por exemplo, no Sudeste, parte do crescimento, 59% já eram áreas urbanas, mas também outras áreas foram ocupadas pelas áreas urbanas, como pastagens, por exemplo. As pastagens e um mosaico de agricultura e pastagem ocorre aí em grande parte. E um destaque aqui, não é, que merece muita atenção nossa, que é a vegetação nativa, principalmente na região norte, nesse caso, floresta amazônica. Do lado direito, nesses mapas, o que a gente vê? Onde que se deu ou pelo menos percentualmente, né, onde que se deu essa expansão, né, dessa urbanização mais precária? Amazonas é um grande destaque,
e isso aqui é muito explicado por Manaus, Amapá, depois vem o Espírito Santo, Pará, Acre, Maranhão. Ou seja, para ficar aqui, nós estamos falando o quê? Na Amazônia Legal, né? Depois, algumas regiões do Nordeste e assim por diante, ficando lá para baixo, aquelas regiões que nós comentamos aqui, que deram origem à redistribuição espacial da população, historicamente falando, né? Como São Paulo, Minas Gerais, áreas de fronteira, lá do Café, e que já tem uma urbanização bastante consolidada, se deu em grande parte no bioma da Mata Atlântica, e até por isso não tinha mais muito que devastar aqui, né? Do lado esquerdo a gente vê no Sudeste, porque a Mata Atlântica praticamente acabou e nós só temos algumas manchas isoladas. Irineu, você pode concluir, por favor? Posso. Obrigado. E por último, a educação, né, que eu não poderia também deixar de falar um pouco sobre ela, que o que tá, isso aqui é da dissertação do Tiago Malaguti, que acompanhou longitudinalmente uma coorte de imigrantes de Minas Gerais, e Minas Gerais, nesse caso, ela realmente reflete bem o Brasil, mas o que o gráfico está mostrando é o seguinte, que depois de migrar, as crianças e jovens têm muita dificuldade de continuar o seu fluxo escolar. E não vou, aqui os gráficos mostram melhor, mas a dissertação já está disponível, vocês podem ler, né? E para colocar algumas considerações e fechar, não é? Que eu não sei se são finais ou iniciais, eu acho que uma visão integrada da distribuição espacial da população é necessária, com suas políticas públicas, né? Nesse contexto de total urbanização. As questões socioambientais e de gênero deveriam ocupar um papel de destaque na agenda dos estudos populacionais relacionados à distribuição espacial da população, porque nós, né, sabemos aqui que tem várias pessoas na BEP que trabalham bem com isso, mas falta integrar talvez um pouco mais desse ponto de vista mais macroestrutural. Grupos populacionais específicos estão sendo muito atingidos, e a Rosa Moura já falou sobre isso, aquela ocupação urbana mostra muito disso. As políticas educacionais precisam atingir esses grupos, né, num contexto demográfico de fechamento da janela de oportunidades, e, portanto, nós precisamos de políticas públicas mais integradas. Tá? Eu vou fechar por aqui, para não estender e prejudicar aí o debate com o Jorge. Obrigado, Zé Marcos. Obrigado, Irineu. Peço desculpas por controlar o horário, mas para a gente poder ter tempo também de algum debate, porque é realmente muito rico. O Irineu queria agradecer muito o esforço que ele fez, um esforço de síntese, nos contou uma história muito complexa, de muito longo alcance temporal e de uma forma resumida muito legal. E queria também lembrar, né, a ausência do Jorge Martini, realmente para nós, a minha geração em particular, mas as gerações mais modernas, digamos assim, o Jorge tem que ser e deveria ser uma grande referência. O Jorge foi um dos grandes estudiosos de imigração no Brasil, e realmente as suas reflexões sempre muito bem organizadas, né, e muito bem informadas são fundamentais. Então faço aqui uma homenagem também ao Jorge Martini, e lamentando a ausência dele, mas foi muito bem compensada com a brilhante exposição do Irineu. Obrigado, Irineu. Passaria imediatamente a palavra para o Jorge Rodrigues, do CELAD, e fique à vontade, Jorge. Obrigado, Zé Marcos, obrigado, Rosa e Irineu, pelas brilhantes palestras que eles fizeram. Eu vou trocar para o espanhol, como a gente falou com o organizador da plenária, e para mim vai ser mais fácil cumprir com mi papel de comentarista y, si ustedes quieren, preguntador a las dos y los dos expositores. Lo primero, desde luego, es agradecer inmensamente esta oportunidad que me dan de participar en una plenaria de tan alto nivel y sobre un tema
en el cual estoy involucrado desde hace bastante tiempo y desde el cual he aprendido mucho a partir de la experiencia de Brasil. Entonces, más que hacer una suerte de debate o de comentarios específicos a los distintos puntos que Rosa e Irineu levantaron, creo que en virtud del tiempo que tenemos, que es escaso, y la posibilidad también de dar espacio para preguntas del público, voy a usar otra manera de gatillar la conversación, que va a ser directamente ir con preguntas, tanto para Rosa como para Irineu, y luego para ambos. Esto en el contexto de las exposiciones que ambos hicieron, de las palestras, pero también de la visión que yo tengo más allá de Brasil y que se relaciona con los procesos de redistribución territorial de la población en América Latina y las políticas que se han implementado para avanzar en esos procesos que han tenido, como en Brasil, mucho de fracaso, pero también de éxito. Y me interesa captar y recuperar la idea de que las políticas que se han implementado deben ser evaluadas de una manera justa, considerando la evidencia. Entonces, partiendo con la excelente presentación de Rosa, que fue muy ilustrativa, muy expresiva, con datos bastante recientes sobre la diversidad de nuestro proceso de urbanización, proceso de metropolización. Yo diría que si lo más distintivo de la presentación de Rosa fue justamente ese esfuerzo de hacer distinciones, de mostrar que dentro de un país que se urbanizó muy rápidamente, como Brasil, y que se metropolizó también muy rápidamente, aún hay mucha diversidad interna y que es necesaria atender esa diversidad. Y ella la mostró, esa diversidad, a través de distintas definiciones y tipologías, sea de municipios, sea de ciudades, o sea de espacios dentro del Brasil, ¿no? Y de ahí la distinción entre los espacios más litorales, más centrales o más mediterráneos y los fronterizos. Ahora, como el tema metropolitano es tan fundamental en Brasil como en toda América Latina o casi toda América Latina, donde los niveles de metropolización también son muy altos, nos enfrentamos a un dilema para conocer bien las metrópolis, que es a la vez metodológico o teórico y metodológico y político. Y Brasil está en una situación especial ahí al respecto, porque es cómo definimos a las metrópolis. No existiendo una metodología común, un procedimiento común, un estándar, ni en América Latina ni en Brasil. De hecho, Brasil tiene una situación un poquito contradictoria de contar con definiciones oficiales de la metrópolis, pero que prácticamente ningún investigador consideraría como definiciones válidas o definiciones realistas, porque son definiciones más bien legales y que no se atañen o no se relacionan con la experiencia metropolitana real. Y entonces, en ese sentido va la primera pregunta para ti, Rosa. ¿Cómo podemos generar una metodología, un procedimiento con un buen fundamento teórico para definir regiones metropolitanas desde el punto de vista de los investigadores? Y si hacemos aquello, ¿cómo una definición de los investigadores tiene un correlato en algo que lo sobrepasa, pero que puede ser muy importante, como es el gobierno metropolitano? Porque los investigadores nos podemos colocar de acuerdo en términos de qué entendemos por la región metropolitana de Sao Paulo, ¿no? Atendiendo una metodología estándar que hemos definido como tal, pero luego la vida real se mueve por las definiciones políticas que definen lo que se entiende políticamente como área metropolitana de Sao Paulo y los distintos gobiernos que existen en ella, o la existencia de un gobierno único y central si fuese el caso.
Desde luego no es el caso ni en Sao Paulo, ni en ninguna metrópoli de Brasil, ni en general en América Latina. Pero podría llegar a ocurrir en algún momento que existiese esta idea de un gobierno único metropolitano. Pero, ¿cómo investigadores podemos promover un poco esa visión integral de las metrópolis a través de nuestras definiciones, que en estos momentos están ausentes? Entonces, ¿cómo encararías tú ese desafío de instalar, de crear, de masificar entre la academia una definición de lo metropolitano estandarizada, que permitiera además abonar hacia una definición de lo metropolitano como un ente integral desde el punto de vista político? En segundo lugar, encontré tremendamente interesante esta exposición que tú nos hiciste sobre un tipo de metrópolis, o de ciudades más bien, pero que son muy peculiares de Brasil. Existen en otros lados, desde luego en sus países vecinos, existen también en México, pero en Brasil, por lo que tú nos mostraste, son una gran cantidad y son crecientes e importantes, que son las ciudades transfronterizas. En ese sentido, ¿cómo nuevamente la pregunta va en la posibilidad de entender esa ciudad transfronteriza, pero no solo desde la perspectiva de Brasil, sino desde la perspectiva de los otros países, las contrapartes? ¿Cómo establecer espacios académicos, si tú lo quieres, y desde luego también políticos en el mejor de los casos, en donde exista la visión compartida de todos los actores, que en este caso son actores que provienen de distintos países? Lo que tú nos mostraste era la visión desde Brasil, de esas ciudades transfronterizas. Sería muy importante poder tener la visión desde Paraguay, tener la visión desde Argentina, o tener la visión desde otros países en los casos en los que existen esas ciudades transfronterizas. En tercer término, y con eso termino para Rosa y paso a las consultas para Irineu, tú fuiste terminando un poquito con el tema del COVID para mostrar cómo las especificidades territoriales, ¿no?, y las diferencias entre distintos municipios o territorios habían desempeñado un papel en lo que podríamos llamar la expansión del COVID, ¿no?, dónde partió primero y cómo fue difundiéndose por el territorio, y sobre todo en la afectación por el COVID, que tú lo expresaste en términos de una tasa de óbitos o tasa de mortalidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos que tú hiciste y los suscribo. No va mi pregunta en esa dirección. Mi pregunta va en algo que no mencionaste y te voy a pedir una reacción, si es que puedes, frente a eso. Es claro que el COVID tuvo efectos sobre todas las variables demográficas, no solo las económicas. En un libro reciente de nuestra división identificamos esos efectos, tanto sobre la mortalidad, ¿no?, o la morbimortalidad, o la salud, el efecto más directo, pero también tuvo efectos sobre la fecundidad y también tuvo sobre la distribución espacial de la población. Mi pregunta es, ¿cómo estimas tú el COVID influyó o estaría influyendo en los patrones de distribución espacial de la población, teniendo presente que tenemos un tema de datos para poder hacer ese análisis, ¿no? Necesitamos datos que nos permitan tener una visión de cómo cambió la migración con el COVID y sobre todo cómo cambiaron las distintas poblaciones de los distintos municipios o de las distintas ciudades con el COVID. Y luego saber si es que ese cambio, una vez que lo hayamos medido, va a ser algo permanente o va a ser transitorio, y que luego del COVID, en la post-pandemia, vamos a retornar a una cierta normalidad. Mi pregunta en todo caso es simplemente es que tú nos digas tu impresión respecto de cómo el COVID, la pandemia, habría influido en los patrones de localización y de movilidad de la población durante sus peores meses o sus peores años, pensando en que estamos empezando a la fase de post-COVID, pero vamos a convivir con el COVID durante bastante tiempo. Respecto de Irineu, bueno, excelente todo el análisis histórico, y yo te quiero hacer solamente dos preguntas, Irineu. Uno que es muy de sí o no, pero con un cierto razonamiento, porque tú te basaste mucho en los trabajos de George, que es un mentor, que es una figura, un prócer, ¿no? Es una figura eminente en los temas de
población y redistribución espacial de la población y políticas de redistribución. Y yo soy un asiduo seguidor. De hecho, tuve que leer su libro así detenidamente porque me tocó justamente hacer el prólogo de su libro. Pero en general, una de las cosas con las que yo siempre he discutido con George es que él pasó muy rápidamente a una visión muy crítica y muy escéptica de las políticas de redistribución. En parte por su propia experiencia y en parte por los cambios que se produjeron y que tú los describiste muy bien en la década del 90 y del 2000, donde hubo un abandono en parte esas políticas. Pero tal vez ese abandono fue prematuro y las políticas, de haber continuado, algunas, habrían tenido algunos efectos que finalmente no pudimos ver porque se descontinuaron. Cualquiera sea el caso, está a la vista para cualquier persona que trabaja en materia de redistribución espacial de la población en el mundo y en América Latina, que en Brasil se impulsaron grandes políticas de redistribución, siendo desde luego el fenómeno o la decisión de cambiar la capital y de Brasilia, y que está relacionado con algunos de los cambios de siglo que tú mencionaste, ¿no? Todo lo que hablaste tú del avance hacia la zona del sudeste, del sudoeste, alguna relación tiene con el cambio de capital y con todo lo que fue el foco de creación de Brasilia. Entonces, hay algunos elementos, junto con la creación de la Corporación para el Desarrollo del Nordeste y muchos otros, donde Brasil incursionó y tuvo, en mi opinión, éxitos iniciales por lo menos. Por lo tanto, mi pregunta es, haciéndotela a ti, no a George, de quien yo ya sé la respuesta, ¿no? ¿Cuál es tu balance de esas políticas? ¿Esas políticas tuvieron éxito, fueron parciales, fracasaron, o parte de la visión ahora escéptica que tenemos de ellas mismas se deben a que se descontinuaron y no se insistió o no se rectificaron a tiempo? Ahora, respecto de otro punto que tú mencionaste en tu exposición, aquí quiero ingresar un tema que está un poco fuera o estuvo fuera de las presentaciones y en general tiende a estar fuera de nuestras preocupaciones como especialistas en migración interna, pero que yo creo que ahora tenemos que incorporar por los nexos que tiene con la migración interna y por la importancia que ha adquirido. Me refiero a la migración internacional. Ocurre que tú nos mostraste muy claramente, y en la mesa redonda que tuvimos en la mañana, donde José Marcos también participó, veíamos cómo la migración interna en la década desde los 30 hasta los 60, los 70, no solo era masiva, sino que además desde el punto de vista de la teoría, sobre todo las teorías hegemónicas, más neoclásicas, pero también un poco desde la histórica estructural, tenía visiones positivas, ¿no? Desde la academia se consideraba que la migración interna favorecía el desarrollo económico, favorecía la modernización y en general favorecía a la población, que migraba desde zonas de peores condiciones a zonas de mejores condiciones. Y sin embargo, y atendiendo ahí al libro de George Martin también, las visiones políticas eran muy encontradas, eran más bien visiones que eran críticas de la migración interna, le tenían miedo a la explosión de población que generaba la migración interna y sobre todo le tenían miedo a los migrantes internos, que eran vistos como sujetos que podían ser alteradores de la situación de orden en las localidades de recepción, más allá de que los empresarios se beneficiaran, de que el sistema se reprodujera gracias a esa migración, los políticos tenían un discurso más bien negativo respecto de los migrantes e incluso a veces querían impedir esa migración interna de una forma que vulneraba abiertamente sus derechos. Entonces ahora mi pregunta es dar el salto sobre la migración internacional, ¿no? Porque esa migración internacional que cruza fronteras luego llega a los países y luego se convierte en migración interna cuando esos migrantes internacionales se desplazan, y los flujos recientes de migración internacional en nuestros países han dejado atrás la visión que teníamos, que era una migración muy localizada en ciudades y que la gente, los migrantes internacionales llegaban a esa ciudad y luego se estabilizaban allí y se asimilaban, insertaban o se establecían allí. Lo que tenemos ahora es una migración internacional que es mucho más se difunde mucho más rápido por los territorios, que tiene foco en ciudades, pero se tiende a difundir mucho más rápido. Y toda la academia en general coincide en que esa migración internacional tiene mucho de contribución, que mejora y contribuye al sistema económico, contribuye a la diversificación cultural, tiene un conjunto de elementos que favorecen
cambios sociales positivos. Y sin embargo, desde el punto de vista político, hay una clara, pero clara tendencia a estigmatizar a los migrantes internacionales y tener un discurso y una narrativa completamente opuesta a la migración internacional. Entonces mi pregunta es respecto de ese parangón que ya ocurrió con la migración interna, ¿no? ¿No será que hay siempre que echarle la culpa a otro y ese otro es el extraño y que ahora estamos reproduciendo esa visión tan estigmatizante que hubo de los migrantes internos con los migrantes internacionales y no somos capaces de reconocer las contribuciones que hacen? Y finalmente, ahora para ambos, un punto que planteó Rosa, y ahí está mi principal cuestión, es que tú fuiste muy enfática en mostrar la diversidad, ¿no? Y al mostrar la diversidad de municipios, de territorios, hablar de políticas que debían reconocer esa diversidad, que tenían que ajustarse a esa diversidad. Y estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, tal vez el principal hallazgo de los tropiezos, los problemas, los efectos adversos, los errores que se cometieron con las políticas de redistribución territorial de la población es que no estaban coordinadas, es que desconocían, por ejemplo, las otras políticas, aquellas que no eran explícitas, sino las implícitas y que a veces tenían mucho más efectos redistributivos, o que institucionalmente operaban de forma fragmentada y no había una adecuada conexión y coordinación, no solo entre las políticas mismas, sino entre las instituciones. Entonces mi pregunta es para ambos. Reconociendo la necesidad de la diversidad y de la especificidad, ¿no? ¿Cómo al mismo tiempo logramos que haya coordinación y que haya sinergia y que haya compatibilidad entre las políticas para que tengan éxito? O sea, es la unidad dentro de la diversidad, que en este caso yo lo llamaría más bien la coordinación dentro de la especificidad o la coordinación dentro de la diversidad. Pero el tema de la coordinación es fundamental. Si no coordinamos políticas, si las políticas no se articulan, están necesariamente destinadas a funcionar de forma desintegradas, y si tienen efectos que se contraponen, entonces finalmente vamos a tener políticas fallidas, pero no porque en sí cada una esté mal dirigida, sino porque no hubo coordinación, ¿no? Y entonces la coordinación es fundamental cuando queremos hacer una política territorial. Eso para concluir y llamar la atención sobre nuestra dependencia en materia de datos de los censos y cómo la falta de censos recientes, eso es evidente en el caso de Brasil, ese atraso de 2 años que comentó Rosa, nos ha tenido en ascuas, nos ha tenido en oscuridad sobre los cambios que se han producido desde 2010 en adelante por más tiempo. Y entonces, no solo hacer un llamado a que los censos se mantengan y contengan las preguntas sobre migración, sino que se hagan en el momento adecuado, que ojalá las preguntas de migración se mantengan y hasta donde sea posible estén en los formularios básicos, que son los que se aplican a toda la población. Yo sé que eso no fue la experiencia del 2022 en Brasil, pero sí lo fue en el caso de México, por ejemplo, recientemente. Y el desafío de ampliar nuestra fuente de datos, porque trabajar solamente con los censos y tener datos que tenemos que esperar 10 años para poder renovarlos, tiene un alto costo de conocimiento y de diagnóstico, y a veces estamos a oscuras en materia de lo que está pasando durante mucho tiempo por esta dependencia que tenemos de los censos, que para mí siguen siendo la fuente principal, pero no pueden ser la única. Eso nada más, ojalá que gatille algunas respuestas de los panelistas y también del público. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelentes tus comentarios. Isso só me dá certeza de que escolhemos muito bem quem chamar para essa plenária. Olha, eu recebi aqui um bônus de continuidade da sessão até 12h50, ou seja, aqui nós temos aí uns 15 minutos ou 20 minutos, 15 minutos ainda para fazer. Eu vou abrir, antes de dar a palavra, devolver a palavra para os dois palestrantes, eu vou abrir, se alguém quiser, 2 perguntas, porque ninguém colocou pergunta no chat,
Então, eu não sei se alguém tem aquela pergunta que não pode se calar. Então, 2 minutinhos, uma pergunta bem breve. Eu peço que abram, quem quiser, abram o microfone e se coloquem, por favor. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Só apareceu no chat uma pergunta que eu vou colocar. Se alguém tiver, guarda e abre o microfone. Até que ponto as novas tecnologias, através do ensino à distância, trabalho à distância, oferta serviços médicos à distância, podem amenizar o fenômeno da concentração populacional em grandes centros? Essa é a pergunta do Alberto Almeida. Se não tem ninguém mais que queira se colocar, passo a palavra para a Rosa. Então, cada um aí vai ter uns 7 minutos para fazer toda a resposta. Eu sei que é um tempo curto, mas é o que nós temos para hoje. Infelizmente, está tão interessante que o ideal seria a gente ficar a tarde toda aqui conversando. Rosa, de novo, muito obrigado e a palavra é sua. Está sem som, Rosa. Está sem som. Está sem som. Sim. Agora sim. Agora sim. Pegou? Bem, isso é conversa para mais de hora, se você quiser saber. Eu agradeço muito os comentários do Jorge, fantástico. Eu acho que realmente você pegou em pontos assim bem importantes. Como eu tenho 5 minutos e um pouquinho mais, eu vou responder muito sinteticamente cada uma delas. A primeira pergunta do Jorge, com relação a essa diversidade de entendimentos sobre metrópole, como a gente conseguir sair das definições legais e criar um entendimento comum, eu acho que essa é a nossa preocupação há anos, dentro do Observatório das Metrópoles, inclusive. No Brasil, a gente tem o Estatuto da Metrópole, que tem a sua definição, tem toda uma introdução conceitual. A Colômbia tem uma lei de aglomerações metropolitanas fantástica, o México também. Elas se aproximam, mas não são compatíveis. Agora, veja bem, no plano acadêmico, porque se as legais não conversam, no plano acadêmico a coisa é um pouco mais grave ainda. Primeiro, porque vem uma orientação, tá? Leituras fundamentais, todas eurocentradas ou norte-americano-centradas. E as nossas especificidades, elas ainda não alcançaram um diálogo mais forte entre os nossos acadêmicos da América Latina. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí. Tá? O que a gente vê são inúmeras teses, doutorados, muitos mestrados, muitas pesquisas que tentam mostrar que aquela definição daquele autor da Alemanha ou da França ou da Noruega se encaixam nesta cidade brasileira. Eu acho que a gente tem que sair disso, nós temos que criar a nossa base conceitual, nós temos que ter um entendimento maior entre nós, pesquisadores e pensadores latino-americanos. Esse é o primeiro ponto. Então, acho que a gente ainda está longe de conseguir absorver essa especificidade e criar uma unidade dentro dessa diversidade. Tá? Então, isso é uma conversa longa também, mas eu estou vendo luzes a respeito disso. Com relação aos arranjos transfronteiriços, é a mesma coisa, Jorge. É difícil demais a gente colocar isso na agenda pública e na agenda acadêmica, mas eu acho que já começamos e está ganhando espaço. Os arranjos transfronteiriços, eles vêm sendo bastante discutidos no que diz respeito à fronteira Estados Unidos-México. Tem muita coisa publicada, muita coisa produzida, e entre as aglomerações, aquelas aglomerações com mais de 1 milhão de habitantes das Nações Unidas, muitas são transfronteiriças, tá? E isso já vem chamando a atenção dos pesquisadores a respeito da importância de olhar justamente para esse fenômeno novo. Aqui no Brasil também a gente já começou a ver que esse debate está ganhando espaço. Teve agora há pouco um seminário, um Singel, agora há pouco não, no passado, em Marabá, que numa das mesas se discutiu exatamente esse conceito de transfronteiriço. Sabe que diabo é esse? O pessoal do Amapá já está trabalhando também esse conceito agora, com relação à fronteira com a França, e assim vamos. Teve um seminário agora há pouco também do Mercosul, que trata das comunidades vinculadas fronteiriças,
E também está discutindo isso, já está definindo espacialmente como é que se configuram esses arranjos. Então, se ainda não tem um nome específico, já tem uma série de empenhos, tanto multilaterais quanto acadêmicos e quanto de não governamentais. É fantástico também colocar um movimento muito grande no Sul, na fronteira, na tríplice fronteira Uruguai, Argentina, Brasil, Barra do Quaraí, que eles conseguiram um movimento transfronteiriço de ONGs e agora conseguiram criar um conselho transfronteiriço que já está, né, tomando corpo. Assim, eu acho que esse tema, Jorge, está entrando na agenda. Com relação à Covid, e aqui respondendo a Jorge, eu já respondo também ao Alberto. Que efeitos a gente viu com relação à Covid no que diz respeito à mobilidade da população, a distribuição e a mobilidade? Em primeiro lugar, com relação à mobilidade, o fique em casa, o remoto, ele veio com a Covid, quer dizer, ele já estava pairando pelo ar, mas ele veio com a Covid. E ele mostrou que é muito possível que se torne presente daqui para frente, é uma coisa que vai ter continuidade. Então, o que a gente viu em termos de mudanças urbanas, as periferias começaram a ser muito mais procuradas para moradia, claro, terreno mais barato, condomínios de melhor qualidade, muitas chácaras de recreio passaram a ser vivendas mesmo, habitações. Isso daí é uma realidade que mostra uma mudança no urbano, mas não seguram o processo de concentração e o processo de busca das cidades. É mais uma atividade híbrida, não são nossos encontros que estão híbridos. No caso internacional, o fechamento da fronteira criou um bloqueio, mas um bloqueio temporário. Se você pega, né, se você olha internacionalmente, o Mediterrâneo já está em plena circulação, né, de imigrantes, as fronteiras europeias, o fluxo nos Estados Unidos já voltou tudo ao normal. E no Brasil, a gente já começa a ver de volta, né, dentro do projeto do IPEA, a gente viu começar a migração, a entrada dos venezuelanos no Brasil. Com o fechamento da fronteira, teve uma parada. Voltaram. A gente já está tendo fluxos enormes de venezuelanos entrando no Brasil novamente pós-pandemia e dos bolivianos que trabalham no Brasil. Então, se você visita os arranjos transfronteiriços como a gente visita, né, na frequência que a gente está sempre em contato com pessoas de lá, tudo está voltando à normalidade. Tá? Não teve muita diferença, não. E, por último, quando você fala das políticas ajustadas à diversidade, eu concordo plenamente com você. Sabe? Não basta a gente disseminar políticas públicas para cada um dos temas, se não houver uma coordenação. Tá? Então, eu acho que o grande empenho nesse governo que está começando é retomar a coisa das políticas, né, de uma definição de uma política territorial mesmo, que sirva como base para todas as demais políticas setoriais, segmentos e tudo mais que forem acontecendo no país. Mas é muito complicado isso. A gente sabe que há uma setorialização, há uma fragmentação e há uma feudalização. Tá? Se a gente continua com emendas parlamentares, etc., 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 é isso. Passei dos meus 6 minutos e meio. Obrigado, Rosa. Só uma última coisinha, sim, Jorge. A questão do censo. Realmente, nós precisamos de informações compatíveis. O IBGE estava correndo em direção a isso, sim, compatibilizar o censo. Isso para a gente é primordial. Obrigado, Rosa. Obrigado mesmo. Desculpe não ter mais tempo, mas vamos lá passar imediatamente para o Irineu. Por favor, Irineu. Obrigado pelos comentários. Como a Rosa falou, a gente deveria ter, e podemos até pensar nisso, né, um prolongamento um dia dessa sessão e discutir em mais detalhe todas as questões que eu anotei foram colocadas, mas dada a premissa do tempo, vou fazer algo muito sintético e resumido. Em relação à visão, a minha própria visão, né, dessas políticas e desse retrospecto histórico que foi feito muito rapidamente, se a gente adotar aquela divisão que eu acho que ajuda bastante em termos de políticas mais explícitas e aquelas implícitas, em relação às políticas
explícitas de redistribuição espacial da população, aí eu compartilho totalmente o pessimismo com o Jorge Martini, porque a história mostra, né, que o que vem de baixo para cima dessa magnitude não tem muita chance de dar certo. Então, muitas das nossas muitas das dificuldades, e principalmente socioambientais, que a gente passa hoje, está muito relacionado a essa questão das políticas explícitas. As implícitas, que elas englobam muita coisa, né? Inclusive os movimentos da empresa privada e etc. Ela é muito difícil de ser abordada. Do ponto de vista, talvez, público, aí sim eu concordo completamente com as questões que a Rosa já colocou. Eu acho até que, até mesmo do ponto de vista teórico, Rosa e eu, a gente tem uma certa identidade nos próprios textos que ela colocou, mas eu diria o seguinte, que do ponto de vista das outras políticas, aí sim eu procuro responder a sua outra questão. Elas precisam ser bem coordenadas, elas precisam ser muito bem integradas. Por exemplo, política de saneamento. Nós vimos que as áreas de expansão hoje, principalmente na região da Amazônia, por exemplo, das cidades da Amazônia, elas estão praticamente reproduzindo o que a gente está cansado de saber, não é? Falta de saneamento, uma educação muito precária, uma desatenção e violência contra a mulher extrema no cotidiano e questões essas que eu procurei colocar. Agora, o que emerge aí, fica o lado mais otimista, é que os povos da floresta, os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, que deram um banho de exemplos agora nesse período difícil que a gente passa em termos de participação, inclusive internacional, nesse ponto de vista, aí eu sou bastante otimista e eu acho que se a gente conseguir realmente coordenar, organizar, dar mais vozes e principalmente ações para essas políticas que são muitas vezes locais, direcionadas a grupos específicos, aí sim eu acho que eu sou bem mais otimista. Mas é uma luta, né, que continua. E, por fim, em relação à migração internacional, eu diria o seguinte, que a gente tem sim que estar muito atento a estigma, discriminação contra os migrantes, porque eles vão fatalmente cair em áreas que são segregadas espacialmente. Então, é preciso políticas muito bem localizadas, né? E, por outro lado, esses migrantes também vão enfrentar dificuldades, por exemplo, violência, que o próprio brasileiro, o imigrante brasileiro, também sofre, né? Não deu tempo de estender aqui muito bem, mas eu estou direcionando parte dos meus estudos para entender o que acontece com crianças e jovens do ponto de vista da sua trajetória escolar depois que eles migram. E a gente pode dizer com relativa segurança que eles sofrem o baque, a trajetória deles muda por uma dificuldade muito maior e localizada em certos espaços que a gente tem que entender melhor. E aí eu finalizo, terminando aqui, falando das fontes de dados. Eu sou um usuário, como todo mundo sabe, dos censos demográficos, né? Torço imensamente estou torcendo para que tudo dê certo, né? E que continue assim, que a gente termine a bom termo, mas também sou um entusiasta de outras fontes. E aí eu retorno à questão da educação. Nós construímos uma base, junto com o INEP, gigantesca de registros. Ela é longitudinal no nível dos alunos e eu estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que é trabalhar a mobilidade espacial da população. A base não foi feita para isso exatamente, mas ela dá uma contribuição imensa e eu estou realmente bastante otimista com a contribuição dessa base, inclusive para os estudos migratórios. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Irineu. Como nós sabemos, o encontro científico não é nunca terminado, né? Ele sempre fica com coisas pendentes. A gente não está aqui reunidos para terminar e para concluir e para pôr ponto final às nossas discussões. Certamente, o importante é que a gente traga as pessoas, escute as pessoas, intercambie opiniões e tudo, e mais do que isso, que nós mantenhamos sempre
abertos para essa discussão e contatos. Então, Rosa, foi um imenso prazer trazê-la de volta para a ABEP. Parabéns a quem teve a ideia, que infelizmente não fui eu, mas parabéns a quem teve a ideia. Você é super bem-vinda e muito importante na nossa reflexão. Irineu, muito obrigado. Jorge Rodrigues, você já é quase que um membro honorário da ABEP e será sempre muito bem-vindo. Vou pedir para os organizadores tirar aquela bendita foto, não é? Que, por favor, abram, todos e todas que estiverem aí, abram as suas janelinhas. Eu estou vendo gente interessantíssima aqui. Eu queria até mencionar uma delas, que é a Lília Montali, que fazia tanto tempo que eu não a via aqui conosco, mas, enfim, por favor, abram as janelinhas para a gente poder tirar a nossa foto. E me avisem quando estiver pronta, Gisele. Eu vou ter que tirar 2 prints, porque temos 2 telas de Tá bom, de por imagem favor. aqui. Por favor. Então, primeiro, 1, 2, 3. Foi. Só um minutinho. E agora o segundo. 1, 2, 3. Foi. Obrigada, gente. Muito bem, gente. Nós tivemos mais de 70 pessoas participando dessa plenária para mostrar a importância delas e a importância dos panelistas. Muito obrigado de novo. Lembrando a vocês que hoje à tarde nós temos a Assembleia da ABEP, todos os abepianos inscritos aí em dia com as suas obrigações estão convidados para a gente discutir as nossas questões internas e externas da ABEP. Não é, Roberto? Não sei se o presidente quer falar alguma coisa, mas, enfim, estamos aí. Muito obrigado por tudo. Só quero agradecer, Zé Marcos, a você pela condução aí dos trabalhos e aos membros dessa sessão, que realmente foi uma sessão espetacular. Muito obrigado, gente. Gente, obrigado. Até a próxima. Até as próximas discussões. Seguimos juntos. Sempre tchau, tchau. Gente. Obrigado. Tchau, sorte. Obrigado. Vamos ver vocês. Obrigado, Jorge. Tchau, tchau. Obrigado a você. Tchau. Tchau, tchau. Irineu.